Oi, gente! Bem-vindo mais uma vez ao canal Costura e Bordado Terapia. Bom, hoje eu vou falar de um assunto que mesmo quem está começando agora a costurar já deve ter percebido. O preço dos tecidos, em especial do tricoline, aumentou demais. Pensando nisso, eu resolvi gravar algumas peças que você vai utilizar os seus retalhos. Eu vou começar hoje com um barrado para pano de prato utilizando retalhos. E para fazer esse barrado, você vai precisar de 8 pedacinhos de tecido, um pano de prato, nesse daqui eu já bordei, e viés. O meu tecidinho eu cortei medindo 9,5 centímetros. Você pode cortar 2 cores de tecido ou 4 cores de tecido, como você achar melhor. O importante é que todos sejam exatamente iguais, 9,5 centímetros por 9,5 centímetros. E aí, a gente vai costurar de 4 em 4, intercalando as cores, da forma que eu tô fazendo aqui. Uma de flor, uma listra, embaixo uma listra, uma flor. A gente vai costurar 4 e 4. Para isso, a gente vai sobrepor as duas primeiras e vai costurar com a margem de um pé de máquina. Depois a gente faz a mesma coisa com cada dupla, um sobre o outro, direito com direito, passo uma costurinha para unir esses tecidos. Dessa costura, a gente vai ter 4 combinações, como essa daqui que você tá vendo. Agora, a gente abre as 4 e coloca a nossa margem de costura, a gente deita ela pro tecido mais escuro. Vou fazer isso com todas as 4 combinações que eu tenho. Abro e jogo a margem de costura pro lado mais escuro. Em seguida, a gente vai colocar um sobre o outro e a gente vai regular exatamente pela costura central. A nossa margem deve ficar uma para a esquerda e a outra para a direita, para que não se acumule e não fique aquele monte de tecido tudo junto. Mas a gente vai unir exatamente costura com costura. A gente vai fazer isso com as 4 combinações e a gente vai gerar 2 combinações de 4 tecidinhos. Depois disso, a gente vai para a máquina e a gente vai passar uma costurinha na parte de cima, unindo essas duplas. A gente vai ter 2 combinações assim, 4 e 4. Agora, a gente deita a margem de costura de um dos blocos para cima e do outro para baixo. Agora, a gente vai sobrepor os nossos 2 blocos, eles estão exatamente do mesmo tamanho, e a gente vai unir novamente pelas costuras. Eu coloco meu alfinete exatamente em cima da costura, para que ele não desande. Você pode colocar um alfinete em cima e outro embaixo, ou pode colocar um em cada emenda, ficando 4 alfinetes. E aí, a gente vai passar uma costura em todo o perímetro, a gente vai fechar isso. Passar uma costura, começa em cima, passa do lado esquerdo, passa na parte de baixo, vai do lado direito, passa inteiro e termina aonde você começou. Ele vai ficar completamente fechado como esse daqui. Agora, a gente vai cortar exatamente na diagonal, exatamente no centro. Você pode fazer isso colocando uma régua e passando um cortador circular. Se você tiver uma base de corte, lembra que o cortador só pode ser usado junto com a base. Ou você pode riscar com a sua caneta que apaga ou com o giz de alfaiate. Em seguida, você corta com a tesoura. Você vai cortar fazendo um X no tecido. Com isso, a gente vai ter
blocos de patchwork que são chamados de ampulheta, porque tem esse formato que lembra uma ampulheta. E aí eu vou abrir cada um deles e vou deitar a margem de costura. Vou acertar bem, porque agora a gente vai emendar. Eu fiquei com 4 blocos e agora, nessa hora, você pode escolher como você vai querer emendar os blocos. Lembra que essa técnica não serve só para fazer barrado. Você pode fazer um caminho de mesa, um tapete para banheiro, uma toalha, uma colcha, o que você quiser usando somente essa técnica. Tudo vai depender da quantidade de quadrados que você vai fazer. Para um pano de prato, 4 vai dar certo. E eu vou colocar os meus tecidos agora. Eu pensei em colocar o listrado, mas depois eu mudei de ideia, porque o listrado ele deveria casar a listra certinho. E isso é mais difícil. Se você já não cortou pensando nisso, fica bem mais difícil. Então eu vou colocar lado direito com lado direito, alinhando todas as costurinhas, e eu vou costurar floral com floral. Aqui eu já emendei todos. E agora a gente vai trabalhar com o nosso pano de prato. Importante, esses tamanhos que eu passei para você equivalem a um certo tamanho de pano de prato. O pano de prato você vai achar em vários tamanhos. Se o seu pano de prato for maior ou menor, você vai ter que alterar o seu tamanho dos seus blocos. Esse daqui que eu fiz, ele vai dar para colocar na frente inteira e dobrar junto com a margem da lateral. Isso, eu marco o centro do meu pano de prato com um pique. Não preciso fazer isso com o barrado, porque como ele é 2 e 2, a costura central é o meu meio. E aí eu vou colocar lado do avesso do pano de prato para cima, lado do avesso do meu barrado para cima. E vou alfinetar na parte de baixo, alinhando a costura central com o pique que a gente fez no pano de prato. Em seguida, eu desmancho a costura da lateral do meu pano de prato, a bainha do meu pano de prato, somente até a altura do meu barrado. A partir daí para baixo, eu desmancho, que é para depois, na hora que eu for fazer o acabamento, eu viro essa parte do barrado junto com a bainha e refaço. Eu compro o pano de prato já com a bainha. Se o seu não tiver bainha, melhor, você pode cortar no tamanho que você quiser, no tamanho do seu barrado. Mas eu compro já com a bainha e geralmente é muito fácil desmanchar essa bainha, é um ponto um pouco largo até. Então desmancho ela com facilidade para depois ir para a máquina e passar uma costura na parte de baixo do pano de prato, unindo ao meu barrado. Depois de desmanchar, eu alfineto, termino de alfinetar a parte de baixo do meu pano de prato ao meu barrado. E aí a gente vai para a máquina, a gente vai passar uma costura reta, dando um retrocesso no início e no final. É a primeira vez que eu falo em retrocesso nesse vídeo. Isso quer dizer que durante todo o trabalho de patchwork eu não dou retrocesso. Se você ficar insegura na hora do patchwork, pode até diminuir o ponto da sua máquina, mas não precisa dar retrocesso. Aqui eu já prendi no meu barrado. Vou usar um viés para dar acabamento. Você pode só dobrar 1 centímetro para dentro e costurar, ou se você quiser dar mais um charme, você pode colocar um viés, uma rendinha, uma cianinha, algum adereço que fique mais bonitinho ainda o seu trabalho. Para costurar o viés, eu coloquei lado direito do viés com o lado direito do barrado e passei uma costurinha bem na primeira dobrinha do viés. Em seguida, eu dobro o meu barrado para a parte da frente do meu pano de prato. E aí eu vou passar o ferro antes de passar as últimas costuras. Vou passar o ferro para que ele fique bem alinhado, bem certinho, que facilita até a minha vida na hora de costurar.
Já passei o ferro. E agora eu vou dobrar a minha lateral junto com a bainha que eu desmanchei, o pedacinho da bainha que eu desmanchei do pano de prato. Então, eu vou dobrar juntinho, dobro uma vez, dobro mais uma vez e alfineto para depois passar uma costura. Eu faço isso dos dois lados. Outra opção, se você não quiser desmanchar a sua bainha, é simplesmente agora você dobrar o barradinho para dentro. Depois disso, a gente vai para a máquina e aí a gente vai passar uma costurinha. Essa costurinha a gente vai pegar desde a parte de baixo do meu pano de prato, vamos subir até o viés, aí a gente passa na beiradinha do viés, no pano todinho, e desce no outro lado, terminando no finalzinho do pano de prato. Aqui tá ele pronto. É uma ótima opção para presentear no final de ano. Você pode fazer também com temas natalinos, bordado natalino, aplique se você não tem uma bordadeira. Espero que você tenha gostado. Se gostou, curte, compartilhe os nossos vídeos e não deixe de se inscrever.